Oi, boa tarde. Esse aqui é o exercício 11 da lista do professor Igor Ken sobre associação de resistores. Nesse exercício, ele deu aqui esse desenho e está dizendo que isso é um arranjo experimental, onde tem uma fonte de tensão F. Então, aqui a gente já tem uma bateria. A placa positiva está na esquerda, a placa negativa está na direita. E aí vai sair dois fios dessa fonte. Então, já tem aqui esse começo. Tem um amperímetro, nesse arranjo experimental também tem um amperímetro A. Então, aqui depois desse fio da placa positiva, tem um amperímetro que está acusando uma corrente de 2 amperes. Então, tem aqui um amperímetro, a corrente sai da placa positiva e essa corrente a gente já sabe que é 2 amperes. E além disso, tem um voltímetro V, aqui tem um voltímetro, e tem 3 resistores, R1, R2 e R3, de resistências iguais. Então, cada um desses resistores que estão aqui no desenho, eu vou trocar por um resistor de resistência R, que é para poder simbolizar que os três têm a mesma resistência. Saiu aqui o fio do amperímetro, chegou no lugar que bifurca. Então, vou pegar aqui o fio do amperímetro, chegou no lugar que bifurca. Então, vai ter agora uma bifurcação nesse circuito. Aqui, de novo, vai ter uma bifurcação. Aqui em cima vai vir a resistência R1, que vale R. Depois da resistência, tem nessa bifurcação aqui, é para ligar o voltímetro. E o voltímetro está ligado exatamente nos terminais da resistência. E esse voltímetro, ele ainda está medindo uma tensão de 6 volts. Aqui, depois da ligação do voltímetro na resistência R1, vai vir o resistor R2. Então, e o resistor R2 também mede R. Depois do resistor R2, tem uma bifurcação. Para cima, volta para a fonte, né? E liga na placa negativa. Para baixo, vem o resistor R3, que também mede R. E aí, esse resistor R3, o outro lado dele está ligado aqui nessa bifurcação. Essa aqui seria a representação desse circuito. E aí, o que ele quer saber? Ele diz que quando a corrente ele quer saber quando a corrente é 2 amperes e aquela DDP do voltímetro é 6 volts, qual é a potência dissipada no resistor R2, que é esse resistor aqui. Para saber a potência dissipada, a gente precisa saber a DDP, que está atuando nesse resistor, e a corrente que passa por ele. Vamos então começar pela DDP, que é mais fácil. No voltímetro, não passa corrente. E um fio onde não está passando corrente no circuito, eu posso excluir ele, que não vai fazer diferença na análise, nas contas desse circuito. Vou então, momentaneamente, excluir esse voltímetro. Bom, tá chegando aqui então uma corrente de 2 amperes, que veio daqui. E nesse ponto essa corrente vai se dividir. Vai passar para cá uma corrente 1 e para cá uma corrente 2. Essa corrente 1 vai passar nesse resistor, que era o resistor R1, vai seguir em frente e vai passar também nesse resistor, que é o resistor R2. Eu escrevi 2 sem querer, era para escrever 1. É a mesma corrente. Então, para saber qual é a DDP desse resistor, U é igual a RI, então a DDP U desse resistor vai ser a resistência R vezes a corrente 1. A DDP desse resistor também vai ser a mesma. U é igual a RI, a resistência R, e a corrente é I1. Só que lembra que tinha um voltímetro aqui, indicando que essa DDP era de 6 volts? Então, agora eu sei que U igual a R vezes I1 é igual a 6 volts. Então, se essa DDP é 6 volts, essa DDP aqui também tem que ser 6 volts, porque é a mesma resistência, a mesma corrente. Então, R vezes I vai dar a mesma coisa, 6 volts também. Então, eu já sei que a DDP desse resistor R2, que está aqui, é 6 volts. Agora, eu vou procurar qual é a corrente que passa nesse resistor. Vou apagar aqui um pouco essa bagunça para limpar
Então, agora vamos olhar o que está acontecendo com a corrente. Chegou nesse nó uma corrente de 2 amperes, saiu uma corrente 1 e uma corrente 2. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, I1 mais I2 é igual a 2 amperes. Essa corrente 1 vai passar nesses dois resistores. Então, esses dois resistores aqui, que eu agora pintei de azul, estão em série. Em série, a gente soma as resistências, R mais R, dá uma resistência equivalente de 2R. Então, se é equivalente, eu posso trocar aqueles dois resistores por uma única resistência de 2R. E essa corrente de 2R vai ser essa resistência de 2R vai ser atravessada por essa corrente 1. Agora dá uma olhada. Esse ramo aqui, que tem resistência 2R, ele está em paralelo com esse outro ramo que tem resistência R. E aí você pode pensar, vai ir mais corrente onde tem menos resistência. Então, já que aqui a resistência é o dobro, a corrente vai ser metade. A corrente 1 vai ter que ser metade da corrente 2. Mas se você não conseguir pensar dessa forma, tem outra forma de ver isso simples também. A DDP desse ramo, aqui, entre esses dois pontos que eu pintei de rosa, U é igual a R vezes I. Essa resistência é 2R e essa corrente é I1. A DDP nesse ramo aqui é igual a RI, então U vai ser a resistência, que nesse caso é R, vezes a corrente 2. Só que esses dois ramos estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eles têm que ter a mesma DDP. Então, 2R vezes I1 tem que ser igual a R vezes I2. Cortou R com R, a gente vai ter então que 2I1 é igual a I2, ou que I1 é metade de I2. Bom, com essa equação e sabendo que 1 mais I2 é igual a 2 amperes, tem como agora a gente descobrir quem é a corrente 1, que é a corrente que passa no resistor que a gente quer saber a potência. I1 mais I2 é 2 amperes, e eu sei que I2 é igual a 2I1. Então, I1 mais 2I1 é 2 amperes, então 3 vezes I1 são 2 amperes, e 1 vai ser 2 dividido por 3 amperes, 2 terços de ampere. E agora, calculando a potência. A potência é igual a UI, então essa potência vai ser a DDP de 6 volts, vezes a corrente, que é 2 terços, isso dá 4 watts. Voltando aqui, alternativa A. Só uma observação, essa corrente 1 aqui, ela está passando por essa REC de 2R, né? Só que, na verdade, não tem esse 2R aqui. Aqui, na verdade, tem duas resistências R, que são a R1 e a R2. Por isso que eu sei que a corrente que passa na resistência R2 é esse 1, que a gente calculou, e deu 2 terços.